paz seja convosco, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos gratos a Deus pela bondade, pela sua misericórdia que usa sempre conosco, né? E hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos acerca de cura e também acerca de perdão. O tempo que nós estamos vivendo, que nós estamos sendo ensinados a ter o amor um tipo de amor estranho, né? Existe o amor do ódio, o amor do bem. As coisas estão bastante confusas. E o que mais está preocupando a humanidade neste momento é cura, né? É serem curados das coisas que estão acontecendo, né? Principalmente com relação à pandemia. E nós sabemos que muitas coisas estão sendo feitas para se promover a cura, ou se promover que não aconteça, né, a doença. Mas eu quero lembrar, através da palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Deus que sara, é o Deus que cura. E eu quero ler uma passagem que fala sobre a fé de algumas pessoas em prol de um amigo que produziu nele perdão e cura. E é sobre isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nessa noite, em nome de Jesus. No livro de Marcos, no capítulo 2, conta a história de um paralítico, que 4 amigos o pegam e leva até a presença de Jesus. O versículo 5, ele diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, a partir dessa declaração do Senhor Jesus, 2 coisas nós podemos observar aqui. Primeiro, que ele causa um grande alvoroço nos religiosos que estavam presentes naquela casa, né? Que questionaram Jesus acerca de liberar perdão ou de perdoar aquele homem que estava paralítico. E até então não aconteceu nada. O paralítico continuou deitado na sua cama, doente. Por acaso está cheio de gente, os amigos tiveram que abrir o telhado e descer o paralítico na sua cama até a presença de Jesus. Então Jesus olha a fé deles e imediatamente atua em favor daquele que estava necessitado. Mas a ação de Jesus foi diferente de alguns que ele curou, né? Ele chama de imediato o paralítico de filho e libera perdão. Então, os que estavam ali ao redor, os religiosos, pensaram em seus corações e disseram: como assim? Perdoados estão os teus pecados. Como pode ele, sendo homem, né, perdoar? Isto é uma blasfêmia. E diz a palavra de Deus que Jesus, conhecendo os corações deles, disse para eles, né, o que é mais fácil? Perdoar, dizer para este: perdoar estão os teus pecados, ou curar? Para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar e para curar, então Jesus olha para o paralítico e diz para ele: levanta e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa. E todos ficaram atônitos, assustados, de ver que Jesus, ele tem o poder do perdão e ele tem o poder da cura. Então, algumas coisas na nossa vida nós precisamos entender quanto ao nosso relacionamento com Deus. Alguns querem receber a bênção de Deus sem demonstrar a mínima intimidade, a mínima aproximação
a Cristo, querem apenas o benefício e depois afastam-se de Jesus Cristo. Então, para promover a cura, Jesus mostra as duas necessidades para nós nos tornarmos filhos e ser perdoado os nossos pecados, né? E aí, quando ele diz, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, todo mundo fica assustado de ver a autoridade de Jesus em perdoar pecado e em ordenar que o corpo físico daquele homem se restabelecesse plenamente, os seus tendões, as suas pernas, os seus ossos, a circulação de todo o seu corpo, e o colocasse em pé, cheio de vigor, cheio de saúde, cheio de alegria, né? E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Então, nós percebemos que há duas etapas na nossa vida quanto a receber as bênçãos de Deus. O Salmo 103, versículo 3, ele diz assim: Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades. Então o Senhor agiu da maneira como está escrito. Ele perdoou o pecado daquele homem e em seguida promoveu-lhe a cura. Então, quando nós queremos a bênção de Deus, nós também temos que ter a necessidade de aproximar-se de Deus, de reconhecer que nós somos pecadores, de reconhecer que nós somos necessitados do perdão do Senhor e necessitados das suas bênçãos. Então, quando nós reconhecemos isso, que precisamos do seu perdão, que precisamos nos aproximar de Deus, então não tem como Deus negar as suas bênçãos para nós. Ele nos perdoa, como está escrito no Salmo 103, e provém a cura para nós. E assim aconteceu no caso do paralítico. Primeiro ele perdoou e em seguida deu a cura para eles. Então o Senhor fez um milagre completo na vida dele. Jesus, ele pode curar como curou os 10 leprosos, que chegaram até ele, pediram que os curasse e o Senhor o curou. Mas a palavra fala que apenas um voltou para agradecer. A diferença de nós querermos só a bênção não produz intimidade, não produz perdão com relação a uma vida eterna com o Senhor. Então, o Senhor quer as duas coisas. Ele quer que nós sejamos perdoados, nos tornamos filhos e possamos ser ricamente abençoados, como ele diz, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, aconteceu isso com o paralítico. Ele não saiu de lá somente curado e distante de Deus. Ele saiu curado e como filho de Deus, restabelecido a sua identidade como filho de Deus, através de Cristo. Êxodo, capítulo 23, versículo 25, está escrito: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E ele continua dizendo: E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então veja que é necessário uma tomada de decisão para a salvação, para uma vida íntima com Deus, para uma vida de servir a Deus de todo o coração. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, eu costumo dizer, todos nós vamos estar diante do Senhor. E aqueles que tiveram a oportunidade de receber a palavra, de crer em Jesus, de haver um arrependimento dos seus pecados e assim ser abençoado, como a palavra fala, o Senhor prometeu nos dar, uma vida e uma vida abundante. Então, como nós queremos ter as bênçãos de alguém que nós não queremos ter aproximação? E o Senhor clama por isso. Ele está dizendo na sua palavra, em Apocalipse, que Ele está à porta batendo.
nos corações. E se alguém abrir, ele irá entrar e ceará com ele, e ele ceará com a pessoa. Isto é, Deus quer estar dentro do seu coração, dentro da sua casa. Deus quer fazer parte da sua vida integralmente, porque foi para isso que Jesus morreu, para fazer do homem filho e para fazer do homem co-participante de todas as bênçãos, ou melhor, fazer do homem a receber a herança que está destinada para nós como filhos. Então o Êxodo diz: servireis ao Senhor o vosso Deus. Então quando nós servimos, não por medo, não por obrigação, mas de todo o coração, então a bênção dele vem sobre nós. Ele está dizendo: eu abençoo o teu pão, eu abençoo a tua água, né? E tirarei do meio de vocês enfermidade. Foi assim que ele fez com estes homens que, pela amizade que tinham com aquele paralítico, creram que ele poderia ser curado. Eles criaram uma expectativa de cura. Eles criaram uma expectativa de que o Senhor iria recebê-lo. E quantos estão hoje orando por você? Quantos de nós estamos orando por alguém que está doente, necessitado, passando por tantas lutas e dificuldades? Quantos de nós estamos falando para as pessoas: olha, aceitem Jesus, arrependa-se dos seus pecados, conheça a Cristo? E muitos endurecem o seu coração e preferem estar dentro de uma religião que não conduz a Deus do que arrepender-se e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então esse é um tempo que as mãos de Deus continuam estendidas para curar os enfermos, para libertar os cativos, para dar entendimento das coisas espirituais, da palavra dele. Por isso ele diz: conheça a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor não se nega a abençoar, mas ele não pode abençoar se a pessoa não se aproxima, se a pessoa não o busca, se a pessoa não crê que ele é o Deus que perdoa e ele é um Deus que cura. Então, quero lembrá-lo que a bênção de Deus está disponível para todos, mas é necessário se achegar ao Senhor. E quando fazemos isso, ele usa da sua misericórdia para conosco. Ele não nos julga, ele não nos aponta o dedo, mas ele se importa em primeira coisa, perdoar os nossos pecados. Porque o pecado, o que acontece quando nós estamos em pecados diante de Deus? Isaías 59, 2 nos explica isso daí. Ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado nos separa de Deus. Por mais que Deus queira abençoar, o pecado nos distancia de Deus. Ele não pode agir enquanto o próprio homem não se achegar a Deus e pedir perdão, se humilhar e deixar a sua conduta de pecado. E aí ele continua dizendo: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que coisa que o Senhor diz. Então o nosso pecado encobre o rosto de Deus para ele, e ele não consegue nos ver, ele não consegue nos ouvir, enquanto que não saia da nossa boca, não saia do nosso coração a palavra: Senhor, perdoa-me, porque pequei. Perdoa-me porque errei. Perdoa-me porque cometi coisas que me trouxeram danos espirituais, morais, físicos. E então o Senhor usa da sua misericórdia para perdoar e em seguida nos curar. É assim que Ele quer fazer conosco. Então nós precisamos aceitar o perdão de Deus, oferecido por meio de Jesus Cristo. Assim, não haverá mais os empecilhos para que a bênção dele venha ao nosso favor. Esse é o tempo que Deus está dando para que a humanidade o busque. Tempo de aflição, tempo de luta, tempo de tantas situações que as pessoas estão extremamente confusas. Mas diz a palavra de Deus que as mãos do Senhor continuam estendidas e os seus ouvidos continuam atentos ao clamor do aflito. Então, se você conhece alguém que está aflito, fale do amor,
Faça como esses 4 amigos desse paralítico. Insista. O paralítico provavelmente disse, eu não posso ir até ele, é uma grande multidão naquela casa, como eu vou entrar lá dentro? As pessoas não vão deixar. E essas desculpas muitos irão dar para você. Não, eu não quero ir hoje. Não, eu vou tal dia. Não, eu não quero ir na sua igreja. Não, eu já acredito em Deus. Então, são desculpas e mais desculpas que as pessoas lançam para não se aproximar de Deus. E o estranho é que muitos dizem, eu creio em Deus. Mas a única maneira, o único caminho que nos conduz até Deus para recebermos os benefícios dele chama-se Jesus Cristo. Não há outro caminho. Então, em Cristo está o perdão. Em Cristo está a cura, tanto do espírito quanto do físico. Por isso ele diz que ele sarará as nossas enfermidades, né? Em Êxodo, ele abençoará quando nós aceitamos Jesus. Ele abençoa a nossa casa, ele abençoa a nossa vida, e ele usa da sua misericórdia e tira de nós as enfermidades. E nós temos que crer nisto. Em Mateus, capítulos 26, versículo 28, diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. O Senhor está preocupado com a condição humana. A cura da doença, Ele pode fazer, mediante a fé, mas Ele está preocupado em perdoar os pecados que conduz à morte. Porque se você receber perdão, você alcança a reconciliação. E diz a palavra de Deus, vós sendo pais humanos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estais nos céus. Se teu filho lhe pedir pão, você dará uma pedra? Ou se ele lhe pedir um peixe, você dará uma serpente? De maneira alguma. Então, o Senhor conhece as nossas necessidades. E o que nos impede de receber a bênção dele é quando nós permitimos que em nosso coração esteja coisas que o distancia de nós. Então, limpe o coração. Reveja sua maneira de viver, sua maneira de pensar, sua maneira de falar, sua maneira de agir. Eu sei que mudança dói. Eu sei que mudança leva tempo. Eu sei que reconhecer erros também é um fator difícil nas pessoas. O orgulho não deixa as pessoas dizer eu errei, eu pequei, eu fracassei. Mas o Senhor Jesus diz que quando nós assim o fazemos, Ele nos ama, Ele se compadece de nós e imediatamente Ele vem cuidar de nós. Então, o sangue de Jesus, este Novo Testamento, que foi derramado por amor de muitos, nos reme, nos purifica de todo o pecado e nos aproxima novamente com Deus. Assim, nós nos tornamos salvos, abençoados. Jesus entra em nossas vidas, vivemos um novo nascimento e somos renovados. Então nós temos comunhão com Deus. Nós não somos estranhos na presença de Deus. Passamos a ser filho, perdoados, lavados pelo sangue e prontos para receber do Senhor todas as bênçãos que nós necessitamos neste mundo para podermos viver. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o desejo nosso é que haja uma permissão do coração das pessoas de aceitar as novidades de Deus para si, de aceitar se tornar uma nova vida. E o Senhor pode fazê-lo através do seu Espírito que nos foi dado. Então, as coisas velhas se passaram e o Senhor está fazendo tudo novo. Então, Ele pode te dar uma nova vida,
uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova conduta de viver. Viver uma vida saudável, viver uma vida de comunhão, viver uma vida de esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós sabemos que Deus não está longe de nós. Ele prometeu estar conosco. Quando nós o buscamos, quando nós o adoramos, em espírito e em verdade, Ele diz a palavra de Deus, que mesmo antes de nós terminarmos de falar, terminarmos de orar, o Senhor já está se movendo em nosso favor para nos abençoar. Então esse Deus é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus de milagre, um Deus que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Então, o que você deseja, o que nós necessitamos já está pronto nos céus. Nós precisamos aprender a cada dia, viver pela fé, ter uma intimidade maior com o Senhor, nos santificar mais e mais e crer que Deus está ao nosso lado, nos fazendo mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versos 24, diz assim: Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Então é isso que Deus está deixando claro para nós. Ele levou no seu corpo todo o nosso pecado, toda a nossa maneira vil de viver. Ele quer que nós nos tornemos mortos para o pecado, vivos para a justiça de Deus e curados para que a saúde, tanto física quanto espiritual, faça parte da nossa vida. Então, o que é mais fácil para nós? Aceitarmos uma cura física e nos manter distante de Deus? Ou aceitarmos o seu perdão e em seguida nos tornarmos filhos e receber cura, libertação, comunhão, paz, alegria, vida abundante, que é o que o Senhor promete para nós? Ah, então tudo vai virar um jardim de flores perfumada? Não. O Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas Ele disse: tenha bom ânimo. Ah, o Senhor Ele está sempre pronto a nos incentivar, a nos motivar, a crer no milagre, nos instruindo a ter uma fé milagrosa, porque Ele é poder e o poder dele se manifesta na vida daqueles que creem. Que esta simples palavra possa despertar no seu coração o desejo de entregar mais e mais a sua vida ao Senhor Jesus, o desejo de o buscar afincamente todo dia, o desejo de se limpar, de sentir o perdão, de sentir o amor de Deus. E em seguida, permitir que a fé produza cura em todo o seu corpo, produza cura dentro da sua família, produza cura aonde não há saúde, em nome de Jesus. E o nosso Senhor está pronto para isso. Mas esse é o tempo de nós fazermos como Jacó, se agarrar ao Senhor com todas as nossas forças, lutar com Ele para sairmos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, o meu desejo é que você tenha a revelação da palavra clara em seu coração e em sua mente. E a partir de então, a sua vida seja uma vida de bênção, de milagre e de intimidade com o Pai. E que possamos, de cara limpa, como diz a palavra, clamarmos: Abba, Paizinho. E que o nosso Paizinho possa trazer a você paz, possa trazer a você perdão, possa conceder a você cura em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe você em nome de Jesus. Tenha uma semana de paz e de vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.